Boa tarde, pessoal. Estamos aqui iniciando nossa live. Vamos só aguardar um instantinho, né, para ver se o pessoal vai começar a chegar e a gente já começa o assunto, tá bom? Boa tarde. Oi, Sara. Oi, Carol, tudo bem? Só mais uns instantinhos que aí eu já falo um pouquinho sobre a live e a gente já começa o nosso bate-papo. É muito bom a gente estar aqui juntos nesse momento, né? Próximo ao feriado do Dia dos Professores, para a gente manter um bate-papo legal sobre a nossa profissão. Não tem caráter formativo, apenas um bate-papo. Esperar mais um pouquinho que o pessoal tá chegando. Oi, oi Amanda. Oi, tudo bem? Oi, Ivone. Então, assim, para quem não lembra, né, o tema da live é um pouquinho comprida, né? Então, eu tenho uma colinha aqui. É a escuta do profissional de educação como percepção de pertencimento de seu ambiente de trabalho. O que vem a ser isso? Né? Em um bate-papo com minhas amigas, a gente ficou pensando, né, por que o professor às vezes encontra tanta dificuldade no ambiente educacional. E aí a gente ficou debatendo, questionando, e a gente vai falar um pouquinho que o profissional de educação também tem que se reconhecer dentro desse ambiente de trabalho, né? Ele tem que estar de acordo com os princípios, conceitos, métodos e estratégias desse ambiente. Então, pensando nisso, eu chamei umas amigas, né? A Iracema e a Gabriela, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Né? Assim, como eu já falei, não é caráter formativo, é apenas um diálogo informal, para a gente refletir, levantar alguns questionamentos sobre o porquê, às vezes, a gente encontrar tanta dificuldade no nosso ambiente de trabalho. Vamos falar um pouquinho de gestão democrática, né? O que é realmente essa gestão democrática, que às vezes as pessoas confundem um pouco. E a gente vai fazer assim, em duas partes. Primeiro, a Iracema vai falar um pouco sobre o assunto, né? Vou fazer a mediação. E a Gabriela vai entrar no final falando as considerações, as questões que vocês levantaram aí no chat. E depois uma surpresa no final, tá bom? Eu não sei se a Iracema entrou. Iracema, se você já tá aí, dá uma cena pra mim, por favor, que aí eu já te chamo. Pra gente já ir começando, porque a gente tem um tempo curto, né? E no Instagram é rapidinho que termina. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A Iracema já é uma amiga minha de uma longa data, foi minha coordenadora pedagógica e aprendi muito com ela, né? Hoje sou formada em pedagogia, tenho gestão de pessoas e já estou... Vai fazer um ano como coordenação, mas sempre falam, né, que a gente tem que ter mentores e a Iracema é um dos meus... Brinco com ela, falei, você é uma das minhas mentoras, né? Porque a gente tem que ter alguém que se inspire e a Iracema é uma fonte de inspiração também. Deixa eu ver se eu acho a Iracema. Só um minutinho. Vai proporcionar para vocês. Só um instantinho. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat que a gente, ou no final, ou depois, no privado, a gente vai respondendo. Oi, Iracema! Oi, gente, tá me vendo? Tá conseguindo me ver, ideia? Tá ótima a imagem e o som. Ainda bem, né? Que a gente estava com uns problemas de conexão um pouco antes, mas agora a gente tá bem. Já te apresentei, não sei se você ouviu, Sim, eu vi sim. conseguiu ouvir. E aí a gente pode entrar no assunto. Falei porque a gente não tem muito tempo, né? Hábil, e de repente a gente acaba perdendo esse time aí e aí finalizando a live no momento que a gente ainda está em discussão, né? Você quer começar, Ira? Posso começar, então. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Deia por esse convite. Como ela já disse, a gente tem uma amizade aí ao longo de um tempo, né? Agradeço o pessoal aí que está presente na live, né? Eu falei para a Andréia, nossa, é um desafio, porque tudo que é a primeira vez tem uns impactos aí na nossa vida, né? Mas acredito que nada é por acaso, né?
Então, a gente vai começar falando, como a Andrea falou, né, desse tema. Quando ela me convidou para falar sobre a escuta do profissional, eu falei, nossa, que bacana, porque é uma coisa que eu amo, a questão da formação, né? Eu já estou há 20 anos aí, mais de 20 anos na área da educação, e graças a Deus privilegiada de estar vendo essa evolução que a educação infantil está tendo, né? E eu sempre estive no SEI parceiro, né? Fui professora durante algum tempo e fui coordenadora durante 3, 4 anos, passei por algumas instituições e agora estou como contratada da prefeitura. Então, eu vou estar trazendo um pouquinho da minha vivência e da minha experiência. Porque acredito que quando a gente fala da nossa experiência, são coisas que nos tocam, né? Nenhum conhecimento que não seja compartilhado, ele acaba sendo em vão. Então, quando a Andréia me convidou, eu falei, então vamos compartilhar o que eu vi de melhor, o que eu vivenciei de melhor aí dentro dos espaços educativos, né? Então, começando a falar dessa escuta do profissional, para que ele tenha, né, essa tomada de pertencimento, o fio condutor de tudo isso é a acolhida. Eu acredito que a acolhida e a afetividade é o fio condutor que nos conectam, né, diante dessa instituição. Todo espaço educativo, ele é feito de pessoas, né? E quem são essas pessoas, né? As pessoas, elas se constituem por meio das relações. Então, até mesmo vocês vão perceber que ao falar, vocês vão falar, nossa, eu já falei isso, eu já vi isso. Às vezes a gente pega a fala de um, a fala de outro, porque a gente está nessa conexão, né? Estamos se constituindo como pessoas e nada melhor do que diante das relações. Então, tem essa acolhida, como que eu acolho, como que a instituição é acolhedora e como eu, como pessoa, também sou acolhedora, né? E quando a gente fala da questão da acolhida, eu não estou falando somente no falar, nas atitudes, estou falando até mesmo no espaço. Como que esse espaço agrega na acolhida dos nossos profissionais, né? Quem são esses profissionais que estão chegando? A gente sabe que o centro de tudo do espaço educativo é a criança. Mas e quem cuida dessa criança? Né? Quem tem essa escuta para essa criança? Somos nós, né, da gestão, ou até mesmo os amigos de trabalho. Nessa conexão, precisa ter uma formação humanizadora. Existe a formação continuada, que é necessário, que é essencial dentro do espaço educativo, mas eu vou além. Eu acredito numa formação humanizadora. Sabe aquilo que a gente fala para as crianças? Ah, o olhar sensível, a escuta atenta. Então, tudo isso eu preciso ter para os profissionais que estão chegando. Então, antes de mais nada, eu preciso construir um diálogo ético, uma relação horizontal com todo mundo que está chegando. Porque se cada um tem seu jeito, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua singularidade, e quando eu consigo construir um diálogo ético, quando eu consigo ter uma relação horizontal com essa equipe, o trabalho começa a seguir de uma maneira prazerosa. Deixa de ser só aqueles protocolos, que a gente sabe que tem aqueles protocolos que a gente tem que seguir, e acaba sendo uma maneira prazerosa, onde a gente consegue fazer as coisas com mais prazer. Então, o que, que eu falo? Essa gestão democrática. A gestão democrática nada mais é, não é aquilo lá, a maioria vence. Não. O que, que é melhor? Melhor para quem? No espaço Às educativo, vezes, para a criança, às né? vezes, Iracema, às vezes as pessoas confundem muito, né, essa questão da parte democrática, né? Quem a maioria vence ou como que funciona essa gestão? Isso, e aí assim, não é que a maioria vence, mas o que, que acontece nos diálogos que nós vamos chegar no ponto central que é a criança. Não é o que é bom para mim, o que é bom para minha amiga, é o que é bom no espaço educativo para a criança. Então, essa gestão democrática é uma gestão que precisa de duas palavras: significativo e sentido. Quando eu sei o significado de algo, eu dou sentido a ele no dia todo, né? No processo educativo. Então, essa conexão que precisa existir na gestão democrática é isso, né? O significado, é o sentido, é o respeito que precisa ter. Eu não preciso, a gestão não é aquilo que todo mundo tem que pensar igual. Não, porque os conflitos faz com que nós crescemos. Mas os conflitos, tanto da gestão como do professor, ele não pode ser um discurso vazio. Né? Quando eu vou discutir algo, quando eu vou levantar a bandeira de algo, eu preciso saber que referências, né, eu sigo. Eu preciso saber qual é a minha essência, qual é a essência do grupo, que concepção que eu acredito. Então não adianta a gente vir com um discurso vazio, eu acho que não vai rolar.
né? A gente precisa ter referência, a gente precisa. Eu sempre brinco, de que fonte que eu bebo? Né? Ah, eu vou falar de muita coisa. Muita gente fala de muitas coisas. E nem toda informação gera conhecimento. Então, para gerar um conhecimento, para os profissionais se sentirem nesse ambiente respeitados, precisa haver o diálogo ético. Precisa haver essa relação. Porque senão, se eu ficar, o diretor fala, o coordenador fala e os profissionais executam. Não. O nosso currículo da cidade, eu falo que é um material maravilhoso. Eu estou aí desde a época que era a página, então eu vi toda essa evolução. O nosso currículo trouxe uma visão maravilhosa. As cenas que estão dentro do currículo, ela está dando voz aos educadores, aos coordenadores. Então, lá no currículo mesmo, está dizendo que a gente precisa dar voz a esses educadores. Só que, assim, várias instituições têm um currículo, mas a gente pensa, e por que que não acontece? Né, essa questão do currículo. Por que, que a gente não vê ele em ação? Porque o currículo, gente, ele é vivo. O currículo eu preciso sentir, eu preciso vivenciar as coisas que estão no currículo. Eu não posso trabalhar de uma maneira fragmentada. Ah, vamos ler a página tal. Não, eu preciso me ver dentro daquele currículo. E aí que as formações começam a acontecer. Se eu penso, se eu acredito numa criança potente, numa criança protagonista, eu preciso ter profissionais potentes. Eu preciso ter profissionais protagonistas. Senão, não acontece. A gente finge que fala e todo mundo finge que faz. Né? E assim, o espaço educativo não pode existir isso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar nas instituições, eu trouxe a minha essência e tinha a essência de muitas pessoas. E aí, como que a gente faz? A gente tem que parar. A gente tem que parar um pouco, escutar quem são esses educadores que estão chegando. A gente tem que ver que provocações que eu faço para que haja uma evolução. Eu até brinco que na última unidade que eu trabalhei, né? Vou contar um pouquinho da experiência que vai desenhar um pouquinho esse tema, né? Eu entrei, a escola o CEI era novo, né? Todo mundo entrando, e aí todo mundo começou a trazer várias decorações de EVA. EVA, 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 e eu entrando, e eu já com uma concepção, né, nos princípios, conforme. Mas assim, eu falei, todo mundo chegando com EVA, eu falei, não, peraí, não tem como eu chegar e falar, tira todo mundo esse EVA, porque não condiz com o que eu acredito. Elas precisavam acreditar também. Então, essa palavra acreditar é muito importante. E como que eu faço o outro acreditar? Os meus desejos eu não tenho como colocar no outro. Mas eu posso interferir, eu posso me conectar. Precisa haver essa conexão, mas uma conexão com respeito. Né? Então, a gente foi para a formação. Que formação que eu fiz com elas a respeito do EVA? Ou porque o EVA, como todo mundo já sabe, né? Ou porque não tem a produção das crianças, aquela concepção toda. E aos pouquinhos a gente foi trabalhando e aos pouquinhos foi saindo o EVA. O EVA é só um exemplo, tá, meninas? E aí a gente pensar, ai, foi rápido? Não. Se eu for pensar, a gente ficou num empate aí de 1 ano quase, né? Tira EVA, coloca EVA, porque EVA. E a gente foi para o debate, a gente foi para a formação. Então, tinha as formações continuadas, e aí, mais do que isso, quem são os autores que nos inspiram? Quem são os autores que falam? Não era eu, Iracema, que falava que não queria ver. Vamos procurar o porquê das coisas, né? E assim a gente conseguiu, e aos pouquinhos, tendo alguns conflitos, mas aos pouquinhos, não faltando respeito, a gente foi construindo uma concepção de criança. Né? Uma concepção, a nossa essência. Então eu falo, quando eu trouxe essa essência da cor, porque eu consegui acolher elas me acolheram, porque tem que ter essa via de mão dupla, não pode, né, existir só um acolhe e o outro não existe acolhida assim. E a gente começou a ter essa formação. E aí foi que uma professora colocou, né, nós formamos a nossa identidade. Ai, mas foi rápido. Não, gente, foi muitos, mas muitos conflitos. Muitos, assim, anseios, né, de aprender e errando que a gente se aprende também. Quando a gente se coloca no lugar de aprendizado, a gente sabe que a gente vai errar muito, né? E só é errando que a gente acaba aprendendo. Não existe aquela questão de perfeito, mas a gente sempre vai em busca, né? Então, começou essas formações. E o importante também, gente, é a devolutiva.
A devolutiva, a gente como coordenador, eu falo no papel de coordenador e de professor, vamos pensar. O coordenador precisa dar devolutiva para esse professor. E o professor precisa aceitar, não vou dizer, aceitar não seria, né, necessariamente assim, o professor precisa se permitir a entender uma nova opção. Eu tinha uma professora que ela falava assim, vamos questionar o óbvio? Porque às vezes o óbvio não é o mais correto. A gente tem várias opções hoje em dia, né? E dentro dos espaços educativos, mais ainda. Imagina um espaço educativo com lá nós tínhamos 217 crianças, 20 professoras, cada um com a sua concepção, cada um fora as famílias também. E como que a gente vai construindo isso? Devagar. Né? Não é uma coisa, tem que ter formação. E aí pega, coloca um monte de gente para fazer formação. É E diferente, aqui né, Ira? É diferente de você chegar e já impor a sua opinião, né? Você internalizou os valores. E como você disse, você construiu a identidade do grupo para que os professores se sentissem pertencentes daquele grupo, né? Porque sim, houve uma construção. sim, e elas conseguem se sentirem, quando elas têm esse domínio que o espaço é delas, ninguém segura mais. Porque o espaço é nosso, nosso que eu digo é da comunidade. Quando a família se sente também acolhida, e não só o profissional de educação, todo se sente acolhido, elas conseguem sentir, conseguem ter essa percepção. Não, o espaço é nosso. E o que nós vamos fazer ao impossível? Não, o melhor para acontecer. E acontecia. Por quê? Porque assim, eu comecei a sugerir a esse professor para a formação também individual de cada uma, né? Elas começam a ter autonomia para ter essa formação, para fazer formação. Eu falava muito para elas, né? Nós precisamos ser especialistas da educação infantil. Então, para a gente ser especialista da educação infantil, a gente precisa do quê? Pesquisar. Não posso ter um discurso vazio. Eu tenho que ser pesquisadora. Se eu não sou pesquisadora, então eu não tenho como ser protagonista, porque eu não. Até Paulo Fock ele brinca, né? A professora precisa saber, pelo menos, o porquê que ela está colocando a peneira lá no lugar. Né? Porque se a gente não sabe nem o porquê que eu estou fazendo, não vira moda, como está acontecendo muito. Né? Lá na última instituição na qual eu trabalhei, eu trouxe uma formadora de fora, não sei nem se ela está por aí, a Vanessa Queiroz, que ela trouxe, ela falou um pouquinho dos materiais heurísticos, né, do brincar heurístico. Então ela fez uma formação bem bacana, tudo. E essa formação foi um dia, poucas horas, né? E aí, o que a gente faz com essa formação? E no dia a dia? Então não basta ter a formação. E no dia a dia a gente começou a alimentar aquilo que a Vanessa nos trouxe. Então, uma professora começou a fazer, a outra professora tinha dificuldade, perguntava para outra que já tinha um acesso maior dos materiais também. Então, elas começaram a ser pesquisadoras. E isso não aconteceu só com os materiais heurísticos, né? Aconteceu com muitas coisas no nosso espaço. Quando eu propus para elas, né? Vamos tirar a linha do tempo. Aí todo mundo, nossa, tirar a linha do tempo, mas não tirar por tirar. Né? Então a gente começou na formação. Por que a linha do tempo? Como que a gente pode trabalhar de uma outra maneira? Mas se elas não tivessem a percepção que aquele espaço era delas, que elas eram respeitadas ali, nada teria acontecido. Então pensa, a Vanessa Queiroz trouxe a formação, nós alimentamos essa formação, as professoras começaram a pesquisar e aí começou tudo a acontecer. Porque como colocaram, modismo não rola, gente. Ah, lá tá fazendo. Ah, vamos fazer igual. Não é assim. Eu estava até conversando com uma professora, né, que a gente fala muito da Amy Pickler, que é nossa inspiração também. Não só porque, não é porque, não só não, desculpa, não é porque está na moda, porque a gente sabe que deu certo, né? A gente vivencia isso no dia a dia. Então, quando uma professora começou, eu até escutei ontem uma coisa bem bacana, que fala assim, existe a doença contagiosa, existe a saúde contagiosa, existe a alegria contagiosa, existe o fazer pedagógico contagioso. Então, quando uma está fazendo, a outra começa a fazer. E uma coisa que eu fiquei maravilhada quando uma vez aconteceu,
diante da formação, diante daqueles conflitos, uma faz, a outra não faz, uma acontece, a outra acontece, e o grupo se tornou tão maduro que elas não tinham disputa. Estavam todo mundo em um conceito. O grupo se tornou maduro quando eles se sentiram pertencentes desse espaço, quando eles se sentiram respeitados por esse espaço. Então elas eram maduras, e aí eu falava, não, então a próxima formação quem vai fazer aí falava o nome da professora, ela ia fazer de uma forma humilde e todo mundo ia trocando, porque nada mais é do que um diálogo. Né? E aí, voltando do que eu disse, quando eu vi que tudo isso estava dando certo, foi quando eu fui no parque, andar nas salas, porque o coordenador tem que saber que ele não vai investigar a professora, mas ele vai estar andando para orientar, para ver o que está acontecendo, né? Que a gente precisa disso também enquanto professora. E aí eu vi que nós não tínhamos a linha do tempo e tudo estava acontecendo. Tinha coisa acontecendo no solar, em todos os espaços estava acontecendo alguma coisa. Estavam todo mundo conectado. E as crianças num prazer imenso. Então, o parque, até mesmo que o parque é uma briga de todo mundo. Nossa, mas o parque, muita gente vai lá e não acontece nada. Não, lá a gente fazia acontecer. Porque estavam todo mundo pertencente àquele espaço. As crianças eram nossas, não era de uma turma só. Então, elas começaram a preparar espaços. E aí eu falei, ufa, estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Só que é difícil. É difícil a gente quebrar alguns paradigmas, né? É difícil a gente se abrir por novo, né? É muito difícil. A gente lembra que uma coordenadora falava muito para mim assim, o crescimento dói, né? Para crescer dói. Porque quando a gente cresce, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas também, né? Para a gente poder crescer. Eu lembro que uma professora falou para mim assim: você conseguiu extrair o melhor da gente. Então, extrair o melhor não é só uma formação continuada, é uma formação humanizadora, né? Uma formação que eu preciso escutar o que as professoras estão pedindo. Não adianta eu falar assim, não, essa formação a creche tal fez, então eu vou fazer no meu também. Não dá, né? Não dá, porque eu preciso escutar elas, eu preciso escutar o que elas estão precisando. Então é o dia a dia, o cotidiano que vai dizer. Eu sei que o SEI parceiro, né? A gente tem muita dificuldade na questão da formação. A gente não consegue fazer aquela formação pontual, né? Porque a gente tem aqueles horários, né? Que vocês sabem, né? E realmente o novo assusta. Você vem com o novo, numa rotina que é muito corrida, e ainda a gente não consegue fazer uma formação pontual, como que faz? É nos corredores, dando toque solidário, falo para elas, né? Então, diante disso tudo que aconteceu, a gente fez um grupo, a gente já tinha, antes da pandemia, um grupo chamado Diálogos Transformadores, que era pelo WhatsApp. Então, nesse WhatsApp, a gente tinha várias trocas, né? Não só eu, a troca também vinha delas, né? Então, eu precisava ouvir para poder pensar em que informação que a gente ia proporcionar para o educador, né? No dia da formação ou até mesmo nos corredores. E uma coisa que eu fiz e deu muito certo foi que Lores Malaguzzi uma vez perguntou para os seus educadores: o que te encanta? Gente, eu tenho um encantamento enorme pela primeira infância. Eu sou apaixonada, né? Não falo de um amor piegas, aquele amor sentimentalismo, ai, bebezinho, né? Não, mas de um amor no desenvolvimento da criança, um amor no desenvolvimento do ser humano incrível. E aí a gente precisa passar esse amor que a gente traz, que é um amor de dentro para fora, né? Um amor potente que a gente precisa fazer, militar sim por essa educação infantil, que aí a gente vai se conectando com outra. Eu brinco com elas, né? Às vezes elas estavam pensando algo e eu estava pensando a mesma coisa. Eu falei, gente, isso é uma conexão. É a conexão do dia a dia. Né? A gente sabe que lá dentro do nosso espaço educativo é difícil fazer, mas nós temos um documento maravilhoso, que é o currículo da cidade, que está aí. Eu acredito que esse currículo, ele veio para dar voz, né? Para dar sentido ao que nós fazemos, né? E a gente precisa cada vez mais ressignificar, né? Ai, não deu certo, então vamos ver o que pode dar certo. O que não pode acontecer é a gente parar no meio do caminho. Ah, não deu certo, então não dá pra gente parar. Porque, na verdade, são escolhas nossas.
Eu escolhi estar naquele espaço educativo. Vocês escolheram, agora as crianças não. Né? As crianças não escolheram estar lá. Muitas vezes as mães colocam lá, né, porque precisa trabalhar. E o que, que a gente faz? Eu escolhi, então eu vou dar o meu melhor e eu vou me conectar com todos para que todos possam dar o seu melhor. Mas também a gente tem que pensar, né? Não tem como colocar um cabide lá na porta do SEI e falar para a professora, ó, você coloca você aí, você entra, você é profissional, você deixa ser pessoal aí e entra profissional. Não tem como, né? Não tem como. A gente precisa trabalhar com os nossos equilíbrios. Eu falo muitas vezes nesses dois E's, né? Equilíbrio, desequilíbrio e estratégia. Equilíbrio, estrutura e estratégia. Eu tenho uma estrutura, eu tenho equilíbrio e eu preciso ter estratégia. E muitas vezes é o desequilíbrio. E o desequilíbrio é ótimo. Né? Quando a gente desequilibra é porque a gente precisa de algo, a gente precisa de estratégias, né? E aí, quando a gente fala do educador, a gente brinca, ah, mas aquela criança não faz isso, tem um desafio, aquela criança é um desafio para mim. A gente também tem um professor que é desafio, né? Nós somos um desafio. Né? E é bem bacana isso, porque aí o coordenador ele tem que começar a buscar estratégias também para saber lidar com esse professor considerado desafio. Aquele professor que não aceita qualquer coisa. Porque não pode realmente aceitar, gente. Eu acredito muito assim, né? Ai, veio, é bacana, é legal. O professor ele pode falar a todo momento assim na formação. Ai, legal, balançando a cabeça. Legal, tudo. Ele vai entrar na sala dele e vai fazer o que ele quer. E muitas vezes a gente não tem esse papel de estar em todas as salas. Então, se não houver essa parceria, se não houver essa escuta, o professor ele não se sente pertencente desse espaço. E aí os conflitos começam a atingir a quem? As crianças, né? O cotidiano. Né? Isso não pode acontecer. Então, cada vez mais a gente fica procurando o que fazer para inovar, para trazer algo novo, tanto para as professoras que vai chegar nas crianças, né? Porque se eu não trabalho isso nas professoras, não tem como chegar nas crianças. Então, vai ser toda vez a mesma coisa. A Cisele Ortiz fala todos os dias iguais, porém diferente. Tem uma normativa, eu não me recordo o nome, da alimentação, né? E ela é maravilhosa, ele traz um conceito de alimentação maravilhoso, né? Essa questão da escuta, dos pequenos grupos, mas não tem como eu chegar também e fazer assim, bum, nova normativa, vamos fazer. Não. Chamar o professor para perto. Meninas, e aí, o que é possível no nosso espaço? O que dá para fazer no nosso espaço? Então, o professor precisa ter essa autonomia de estar falando, né, de ter essa escuta também pela parte do gestor, para que a gente consiga seguir de uma maneira prazerosa. A gente passa o tempo todo cheio de protocolo. Porque tem que entregar semanário, aí semanário, porque tem que entregar isso, aí vem uma coisa nova, carta de intenção, porque tem que fazer a carta de intenção, e ninguém vai fazendo, e ninguém entende o porquê. Então vamos voltar, entender o porquê de tudo isso. Se a criança é o centro, se a criança é potente, se a gente acredita nessa concepção de criança, o que eu preciso ter como profissional da educação? O que a gestão precisa também acreditar naquele professor? Mais uma coisa, para a gestão acreditar no professor, como eu já falei antes, o professor tem que ser pesquisador. Né? É isso, é aquilo. Não dá para ter um discurso vazio. O professor tem que chegar, olha, eu acredito nisso, porque dá certo, eu fiz com as minhas crianças. Tem que ter um porquê. Vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso? Não, porque não existe, gente. Engano nosso de falar, lá não sei aonde acontece e aqui não. Não. Todo lugar tem suas particularidades. Todo lugar tem. Só que a gente precisa iniciar e melhorar a cada dia. Né? Lá eu vou falar muito do último trabalho, porque foi praticamente um mês, 2 meses que eu saí de lá, né? Então eu sempre provocava elas com boas perguntas, eu sempre cutucava elas, falava, gente, vocês são especialistas da educação, a gente precisa pesquisar. Então, quando eu comecei a dar essa autonomia para elas, a gente começou a ir além muros. A gente começou a pesquisar, a olhar por outros lados. Então a gente começou a ir no território, a explorar o território. Ah, mas como que explora esse território? Primeiramente eu fui com elas. Porque se a gente também não conhece o território, isso é importante estar falando. O professor,
se sentir pertencente também desse espaço educativo, ele precisa conhecer o território onde está inserido esse espaço, né? Porque o espaço ele não é só feito de paredes lá do SEI, não. A comunidade, né, faz parte, eu preciso conhecer essa comunidade, eu preciso conhecer a feira, eu preciso conhecer a praça, eu estou falando, né, da feira e da praça, porque são coisas que estavam bem próximas da gente, e a gente precisa explorar esses espaços, né? O território é muito importante, o território é nosso, né? Então, essa comunidade educativa, ela precisa se sentir pertencente desse espaço. Então, quando eu trago a visão do professor pertencente desse ambiente, ele começa a perceber que o território é nosso, ele começa a perceber que aquela família lá que tem um conflito, a gente precisa ter uma acolhida mais próximo dessa família. Então, o fio condutor está na acolhida e na afetividade, do respeito pelo outro, né? Do falar, do escutar, daquele olhar sensível que eu olho para aquela professora para saber quem é ela, de onde ela veio, o que, que ela traz, porque todo mundo traz algo especial dentro de você. Né? Às vezes eu brinco até, eu falo, dentro da ostra tem uma coisa muito linda que é a pérola, né? Mas como que eu faço para conhecer essa pérola? Como que eu tiro de dentro da professora, do profissional, enfim, o melhor dela? Né? Porque são escolhas nossas. Então, todos os dias eu penso, eu preciso tirar o melhor de mim. É sempre que a gente consegue? Não vou dizer, a felicidade não é 100%, né? A gente tem escolhas na nossa vida. Então, nós escolhemos estar nesse espaço educativo. E quando elas começaram, voltando lá, né, no último grupo, quando elas se sentiram pertencentes, a gente começou a explorar o espaço, a gente começou a ir para os outros espaços, o nosso grupo enriqueceu nos diálogos. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? A equipe se perdeu. Porque umas acabaram, a gente acabou selecionando, umas ficaram, terminou o ano, umas tiveram que sair, aí ficou a metade de um grupo, e aí o trabalho começou de novo. E isso acontece sempre, gente. A acolhida, ela não é só feita no início do ano. A acolhida acontece em todos os momentos, né? A gente pensa que é só acolhida no começo do ano. E não, são em todos os momentos. E aí, quando eu perdi a equipe que eu estava formando e ficou a metade e a outra metade estava se ingressando, eu falei, gente, e agora? Como que a gente faz? Só que aquela equipe que ficou, ela já sabia da importância da acolhida. Ela já tinha dentro dela que era importante acolher aquelas pessoas que estavam chegando. E aquelas pessoas que estavam chegando sentiu a nossa conexão. E isso foi tão maravilhoso, que as pessoas foram chegando, foram se agregando, e o espaço cada vez mais enriquecendo, as famílias tá chegando, né? Então, esse vínculo que a gente foi construindo ao longo do tempo, foi um ano, perdemos, porque umas saíram e as outras estavam chegando, só que quando a gente perdeu, aquelas que ficaram, já estava dentro delas. Né? Eu brinco com elas, eu falava muito, gente, é toque solidário, a gente vai dando um toque solidário, nunca julgando, né? E nada deixa descer pro coração. Porque quando a gente deixa descer algo pessoal, a gente deixa de ser profissional. Quando a gente começa a entrar pelo lado pessoal do outro, a gente deixa de ser profissional. Então, eu preciso entender quem são essas professoras que estão chegando, né? E o currículo nos diz isso. Nos currículos nos diz da criança potente, do professor, da escuta do professor, ele nos diz da gestão democrática, então a gente precisa acreditar no nosso documento. Quando a gente... Iracema. Oi, me interrompe porque eu falo demais. Quem tá aí na live sabe que eu falo. O assunto tá muito bom, mas eu acho que tá na hora de dar as considerações finais para a Gabriela entrar. Você é fantástica, né? É muito bom ouvir você, né? Eu ia fazer algumas interferências, mas eu falei, não, deixa a Iracema falar, porque senão ela acaba perdendo o raciocínio e tá muito boa essa conversa. Aí eu só queria terminar, Deia, só queria terminar com uma pergunta, já que estamos aí pensando, né, no Dia dos Professores, gratidão imensa para todos que estão aí, mas eu queria só deixar uma pergunta para vocês, né, que foi até uma professora que me passou.
Olha que bacana a nossa conexão. A Vanessa Queiroz, né? Qual é o pavio que acende a sua chama por dentro? Então, que a gente possa responder até aí no chat ou para você mesmo, qual a chama que te acende por dentro de continuar militante, amando a educação infantil? Né? Qual a chama? A chama que me acende por dentro é o encantamento do sorriso, o encantamento da alegria, é o fazer diferente. Então, qual é a chama que acende vocês? Meninas, muito obrigado. Deia, muito obrigado. Gente, eu amo falar, mas é pouco tempo, né? Só contei um pouquinho da minha experiência mesmo, porque o Jorge La Rosa fala, né? A gente conta a experiência porque a experiência ela nos impacta, né? Então é algo de dentro, de coração mesmo. Um beijo, viu, Deia? Um beijo, meninas. E fique aí Iracema, com só tenho a agradecer. Não poderia ter escolhido outra pessoa para iniciar essas lives. Se as meninas quiserem, a gente faz outros assuntos, né? Só elas comentarem. A Iracema realmente é uma inspiração e tudo que ela fala é porque ela já vivenciou, né? Então, nada melhor do que a prática, é a teoria unida à prática. Né? E vocês viram que ela fala com amor, com carinho que eu acho que todos nós temos que ter, né? E eu acredito que todos que estão aqui hoje têm isso no coração. Né? Então, por quê? Nós pensamos numa data, que dia nós vamos fazer, né? Então, decidimos fazer próximo do Dia dos Professores, justamente para trazer essa reflexão, para fazer essa acolhida com vocês, porque a gente sabe que a gente está vivendo uma situação ímpar, né? Que todos precisamos ser acolhidos, né? Na educação a gente fala muito sobre as crianças, mas os professores precisam também ser acolhidos, porque eles que receberão as crianças, primeiramente. Então, a gente pensou nesse dia, espero que vocês tenham gostado. A Iracema fantástica, como sempre. Imagina, E se vocês obrigada. quiserem outras lives, vocês colocam aí a sugestão, os temas, que a gente vai chamando, a gente vai se organizando para fazer. Né, Ira? Isso mesmo, gente. Obrigada mesmo, de coração. E que cada vez mais possamos acreditar nessa infância e levantar a bandeira que eu creio que dias melhores estão por vir. Tá bom? Um beijo. Eu vou sair para poder entrar a Gabi. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada, Deia, pelo convite. Imagina, obrigada eu, amiga. Deixa eu ver se Tchau. eu acho a Gabi. A Gabi, a cena, por favor. Senão, não vou te achar. A Gabi tá vindo. Gabriela também é uma grande amiga que também tem isso no coração, né? De uma educação De de qualidade, qualidade, igualitária. igualitária. Oi. Oi, Oi, Gabi. Gabi. Oi, adorei. Poderia ter deixado ela falar mais. Adorei ouvir a Iracema. Muito bom saber. Ela falou coisas bem pertinentes, né? Que currículo, né? Como foi falado aí em vários comentários, que currículo. Todos que conheceram a Iracema só fala bem dela. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas quero muito, mas já fiquei feliz de ouvi-la. E uma das coisas Não, que chamou muita atenção na fala da Iracema é que o profissional ele precisa se sentir pertencente. É tão difícil hoje em dia a gente se sentir pertencente a algo ou a algum lugar, né? É tão difícil, tão complicado a gente se sentir. E quando o profissional se sente pertencente, ele consegue fazer com que a criança também se sinta pertencente, né? é isso É isso mesmo, mesmo, Gabi. Gabi. Eu Agradecer acho que mais Eu uma acho vez. que Tá dando um eco? tá dando tá dando interferência interferência no no áudio. áudio. Tá. Agradecer mais uma vez a Iracema, né? Tivemos comentários fantásticos. Acredito que dá pra gente fazer outra live com a Iracema sobre outros assuntos, até mesmo sobre esse mesmo, que é um assunto bem vasto. E outra coisa que me chamou muita atenção é o professor, ele tem que sempre estar pautado, né? A gente fala tanto da escuta, mas às vezes a gente não está pautado. A gente quer reclamar sem estar pautado, sem conhecimento. A gente só reclama, reclama, reclama e não traz uma pauta para justificar a nossa reclamação. Seu áudio tá Seu ruim, áudio tá Gabi. ruim, Gabi. Tá ruim? Não. Não. Calma aí que eu vou Acho que sair. melhorou Acho que agora. melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, é isso, né? A gente quer agradecer a todos.
Para o Dia dos Professores, a gente tem uma surpresa, que é que a gente vai sortear um livro, né? Um livro muito enriquecedor, que é para ajudar aí, para a gente estar sempre pautado no que fala. Uma palavra que gostei muito dos comentários foi que o professor precisa acreditar no currículo. Não adianta a gente só falar e não acreditar, né? A gente precisa acreditar nesse currículo e acreditar que é possível acontecer também, que a gente às vezes só escuta, só vê o currículo e acha que só acontece com o outro, não pode acontecer com a gente, né? E o currículo também pode acontecer e ser bem melhor conosco, né? É isso mesmo, amiga. Você quer finalizar? Porque aí eu vou tirar você porque tá dando eco. E aí eu finalizo a live. Tá, então eu quero agradecer e convidar para acessar o nosso grupo. A gente tem a ideia de dar vozes aos professores, essa é a intenção do nosso grupo. Não é de colocar nada relacionado como trabalhar, mas sim dar vozes aos professores, mostrar a grandeza que cada um tem e cada um pode fazer. Certo? Eu queria agradecer. É isso mesmo. E agradecer mais uma vez a Iracema. Tchau. Pode terminar a ideia. Tchau, até daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, pessoal, só tenho a agradecer vocês que acompanharam a gente até esse instante. Agradecer os comentários. A Iracema realmente é fantástica. Ela topou de imediato quando eu sugeri para ela que nós fizéssemos essa live. Se vocês quiserem, coloquem lá no @ateliê Nova Era nos comentários outros temas que vocês querem que a gente abranja. Se vocês gostaram da live, o que vocês querem que a gente faça, eu esquematize para vocês, né? Tenho certeza que essa vai ser uma das primeiras de muitas. E só tenho a agradecer vocês mesmo pelo carinho, pela atenção, pelos comentários e por estarem aqui com a gente, tá bom? Espero que tenha sido válido de alguma forma, sei que tenha sido um momento de reflexão para todas e feliz Dia dos Professores. Um beijo para vocês. Tchau.